A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Hoje é um pouco que eu vou contar uma história, a gente vai tirar aí umas lições dessa história, mas essa história ela pode ser vista em várias perspectivas. Mas a gente vai ver sobre a perspectiva das atitudes de um homem. E o tema da mensagem é condutas de uma caminhada. 1 Crônicas 19. 1 Crônicas 19. Eu vou ler só um verso, mas eu vou explicar todo o capítulo, tá? E é uma história muito interessante, uma história muito interessante mesmo. Da caminhada de chamado Davi. Eu quero falar das suas condutas dessa caminhada. A gente vai ver várias perspectivas. E hoje, explicando para você o capítulo, você vai entender. 1 Crônicas 19, verso 19. Nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Nunca você deixar aberto. No primeiro livro de Crônicas 19, para a gente poder estar trabalhando em cima disso. Senhor Deus amado, bendito é o teu nome, glorificado é o seu nome, grande é o Senhor e muito digno de ser glorificado e louvado nesse lugar. Continua conosco, Pai. Fala aos nossos corações durante esse pouco tempo, essa meia hora, faz tempo, mas fala poderosamente, Senhor, cada um de nós, que eu possa, Senhor, fazer com que saiamos daqui, Senhor, edificados pela tua palavra, ensinados pela tua palavra, compreendendo mais, Senhor, da nossa caminhada na fé, fortalecendo cada vez mais a nossa fé em Ti, para que possamos continuar aí a nossa caminhada, servindo a Ti, Pai, com retidão, Senhor, sendo pessoas, homens e mulheres, Senhor, andando com um direcionamento, Senhor, onde o alvo é o Seu Filho, amado Jesus Cristo, Pai, então toma as nossas vidas, fala a cada um de nós, Senhor, nos abençoa, Pai. Pai, que o Senhor possa também me abençoar nesse momento, que eu não possa praticar nada que não seja da Sua vontade, Pai. Na oração fazemos e fazemos, em nome de Cristo, que todos dizem amém e amém, podeis assentar. Esse versículo, ele faz parte de uma história, de um confronto que foi marcado por questões egoístas, por questões esdrúxulas, por questões totalmente sem sentido. Se você pegar o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 19, e ler a história, você vai ver que essa história é rancor e Abigel em sua parcimônia. Do outro lado, um rei compassivo, amável e consolador. Então eu vou contar para você a história do primeiro livro de Crônicas 19, para que você tenha ideia dessa história, de como é essa história, de quem são os personagens dessa história e de coisas até parecidas loucas aconteceram nessa história.
Amonitas tinham um rei chamado Naás. Naás, então, morre. Em seu lugar, passa a reinar o seu filho chamado Amon. Então, ciente do ocorrido da morte de Naás, Davi, lá em Israel, que tinha uma relação de passividade, de bondade, ele ficou compadecido pela morte do seu benevolente amigo, de Naás. Então ele resolve enviar mensageiros para consolar o seu filho, o novo rei, o filho de Naás. Pois bem, ele manda mensageiros para consolar agora o novo rei, porque seu pai havia morrido. Os servos de Davi saem de Israel, vão à terra de Amon, chegam na terra dos Amonitas, e eles foram então falar com o novo rei, com o filho do rei, com o novo rei agora, que se sucedeu, o rei Amon. Chegando lá em Amon, então, os conselheiros de Amon, novo rei, lá nos Amonitas, eles não viram com bons olhos aquela caravana que foi enviada por Davi. Eles viram o pai de Amon, e sim, eles estavam lá para conhecer a terra. Eles estavam lá para explorar o lugar, para depois eles tomarem o lugar, dominarem o lugar, destruírem os Amonitas e o seu reino. Então Amon, o novo rei, filho de Naás, que tinha um bom relacionamento com Davi, ele ouviu os conselhos dos seus conselheiros. E aí, ele faz uma coisa que as pessoas têm que ter muito cuidado para fazer. Não se toca no ungido, não se toca no ungido e no ungido do Senhor. Ele pega então, por conta dos conselheiros, os servos de Davi, ele raspa a barba dos servos de Davi, e ele corta metade das roupas até a altura das nádegas dos servos de Davi e os manda embora. Ele envergonha os mensageiros que Davi manda para consolar ele, para confortar ele pela morte do pai dele. Mas ele faz isso de uma maneira injusta. Ele tira a barba. E o judeu, a masculinidade dele era a barba. A barba é que honrava o homem. Se era falha, se não era falha, não tinha problema, ele tinha que barba. Mas ele faz pior. Ele pega as roupas e ele corta aquela metade da metade. E ele manda os mensageiros e ele embora. Amon ouve os seus mensageiros. A notícia não demora muito e chega até Davi. E Davi, então, ele via, então, alguns mensageiros, não lá para Amon para falar para Amon, não. Ele não manda lá para o rei de Amon, ou para o rei de Amon, mensageiro, não. Ele manda para aqueles homens que estavam envergonhados. Para aqueles homens que estavam envergonhados, porque saíram sem a barba e porque saíram com a sua roupa com metade das nádegas aparecendo. E ele fala para os mensageiros mandar esse recado para aqueles homens: olha, fique, deixa a barba ficar legal, e depois vocês vêm para cá, já com roupas novas novamente. Davi, que foi usar de consolo, de conforto, de boas intenções a mandar aqueles homens, agora ele está virado. Ele está virado, ele está muito longe. E os amonitas souberam que Davi ficou com ódio, que despertou em Davi uma ira. Então eles resolvem então fazer algo inusitado. Em vez de ficarem na rede depois do que eles fizeram, eles resolvem agora pegar 34 toneladas de prata e contratar carros de guerra, e contratar cavaleiros da Mesopotâmia. Eles contratam sírios de Maaca e de Zobá. Contrataram 32 mil carros de guerra, bem como o rei de Maaca e sua gente. Ou seja, eles pegaram as suas riquezas, depois de fazer isso com os mensageiros de Davi, sabendo da ira de Davi, eles vão, pegam as riquezas dele, e aí com as riquezas deles, eles contratam um exército de mercenários. A verdade é essa. Eles contratam um exército de mercenários para lutar na luta, por causa da ira que Davi tinha. Mas eles não apenas contrataram, eles não pegaram e contrataram então os sírios para estarem
Davi então soube de tudo isso. Então envia contra ele Joabe. Joabe era o seu general, o general do seu exército, e manda Joabe e os valentes do seu exército. Chega lá no momento do conflito, os amonitas eles saíram e se prepararam para a batalha. Porém, os reis que vieram estavam à parte do campo. Então eles fizeram duas situações. Uma parte ficou no portão da cidade dos amonitas e a outra foi no campo. Fizeram duas frentes de batalha. Então, o do exército, ele entregou então a Abissai, seu irmão, que também era general, e ele se pôs na ilha contra os amonitas. E o verso 12, 13, se você estiver aí aberto, aí, primeiro livro de Crônicas, diz assim: Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você irá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. A palavra de vida diz que Joabe avançou o povo que estava com ele e travaram então uma guerra contra os sírios. Ao final da batalha, os sírios fugiram. O exército de mercenários contratado pelos amonitas fugiram. Então, quando os filhos de Amon, os amonitas que contratou o exército dos sírios, viram que os sírios fugiram, eles também fugiram até Abissai, irmão de Joabe, e eles entram na cidade dos amonitas. Então Joabe, ele para de lutar contra os filhos de Amon e ele volta para Jerusalém. Pois bem, parece que a história tinha acabado ali, né? A história agora acabou. Pronto, já se enfrentaram. Mas não, a história não acabou, não. A história é tão louca que ela não acaba. Os amonitas que contratou o exército dos sírios como mercenários foram derrotados e voltaram para casa, ficaram quietinhos. Bom, vamos ficar aqui, contratou esse exército e não deu certo, vamos voltar para casa. Mas agora os sírios que foram derrotados, o exército, o mercenário que foi derrotado, eles resolvem então travar uma batalha contra Israel. Eles ficaram revoltados porque não ficaram contentes com o desfecho da derrota que eles tiveram. Então eles resolvem então enviar mensageiros e eles chamam outros irmãos sírios, outros sírios que estavam em outro lado do rio Eufrates. À época, o rei dos sírios se chamava Hadadézer. Pois bem, quem comandava essa parte, a outra parte do exército sírio, era Sofaque, que era comandante e marchava diante deles. E houve então um ajuntamento do exército sírio. E novamente, agora os sírios se ajuntaram, ficaram revoltados. Se ajuntaram agora e eles passaram o Jordão. E eles querem lutar contra Israel. Pois bem, Davi reúne seus homens, passa o Jordão, vai e eles fugiram de Israel. E Davi com seu exército matou os condutores de 7 carros de guerra, 40 mil soldados de infantaria dos sírios, e ainda matou Sofaque, comandante do exército. E aí a gente chega justamente no verso 19, que é o último, no primeiro livro de Crônicas, que diz: como os servos de Hadadézer viram que tinham sido vencidos de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então, através dessa história, eu quero, sob a perspectiva de um cristão, tirar alguns aprendizados importantes para a nossa vida. Condutas que devem fazer parte do nosso dia a dia, que devem estar colocadas em nosso ser. Eu podia fazer várias aqui, mensagens com várias perspectivas em cima dessa mensagem aqui. Por exemplo, a gente dá ouvido para conselheiro, porque a desmoraliza os mensageiros de Davi. O contraste entre gerou discórdia, e a discórdia gerou uma guerra. E os valentes de Davi foram enviados para serem instrumentos do Senhor, avançando com firmeza na certeza da vitória. Pois bem, bondade é uma característica daquele que tem inclinação para o bem. Consiste numa qualidade das pessoas que praticam boas ações. Gramaticalmente, bondade é um substantivo abstrato do latim
bonidade. É a qualidade de quem tem boa índole. Cristão ele tem que ter boa índole. Ter bondade é ser benevolente, é ser amável, é procurar ajudar o outro. Benevolente demonstra bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Bondoso é um adjetivo que qualifica o indivíduo que demonstra bondade, que pratica atos de bondade. Bondade é a qualidade do que é bom. Um adjetivo que faz referência ao útil, ao agradável, ao gostoso, ao divertido. Davi era uma pessoa com bondade. E ele tinha uma inclinação natural para praticar o bem. Ele foi um homem como eu e você. E nós tocamos. E nós, às vezes, usamos da maldade. Mas Davi, como nós, ele tinha uma inclinação natural para praticar o bem, para praticar a bondade. Bondade é a capacidade de fazer ou refletir o bem. E Davi expressa uma das grandes qualidades de Deus, a bondade. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. E bondade deve ser algo que o cristão deve ter como conduta. Nós devemos ser cheios de bondade, gostarmos de fazer o bem. A bondade do Senhor, ele encheu a terra e trouxe salvação. Por sua bondade, ele enviou Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados. A bondade de Deus, ele transforma os nossos corações. A nossa bondade e a nossa resposta à sua bondade deve ser tratar bem as outras pessoas, da mesma maneira, com bondade, trazendo o bem, com benevolência. Quando nós somos bondosos, nós agradamos a Deus e nossos relacionamentos com outras pessoas melhoram. Salmos 31:19 diz: como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, na qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Davi foi bondoso, Davi teve bondade, Davi se preocupou com amor. Mandou que fossem homens para consolar e para conquistar. Davi poderia ter ficado na dele, não ficar na minha aqui. Mas Davi foi bondoso. O coração inclinado para o bem. E nós devemos, na nossa conduta, na nossa caminhada, no conduto da nossa caminhada, também sermos bondosos. A segunda conduta que eu vejo de Davi é que, ao saber da situação em que Hanun, ao ouvir seus conselheiros, deixou os seus servos com a barba raspada, cortou metade das roupas dele até a altura das nádegas. Fico imaginando que situação vergonhosa. E mandou aqueles homens embora rapidamente. Ele envia então mensageiros ao encontro daqueles homens. Na sequência de 1 Crônicas 19, ele não vai primeiro guerrilhar contra Hanun, não. Ele manda mensageiro ao encontro. Aqueles homens estavam envergonhados. E Davi não só socorre em primeiro momento, mas também direciona seus passos para que não passasse essa vergonha junto aos seus irmãos israelitas. Ele manda um recado: olha, fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo, depois vão passar a vergonha dele no meio do povo, no meio do povo de Israel. Davi podia ter ficado irado e tem logo guerrear contra Hanun, mas não, ele passou desse nome. Tem irmão que quer ver o outro irmão é apuro, vergonha, desprezo completamente a sua condição. Às vezes é a falta de sensibilidade da gente. Diante de nós, a palavra de vida fala sobre quando Noé plantou uma vinha e num determinado dia ele acabou se embriagando. Esse episódio ele teve consequências drásticas dentro da casa de Noé. Se estendeu da linhagem de um dos seus filhos. A palavra de vida diz que Noé se embriagou e despiu-se em sua tenda, está lá em Gênesis 9, 21. Aí logo no versículo 22, a gente lê como Cã, um dos seus filhos, cometeu um erro grave diante da embriaguez do seu pai. O filho de Noé, ele não te deu respeito devido. Não, mas ele ficou embriagado por interesse. Ele pecou a culpa. Meu irmão, uma conta dele, uma conta de pecado, uso de piedade. E Cã fez pior que o seu pai. Noé estava embriagado,
se despiu dentro da sua tenda, na sua privacidade, para escrito, e Cã não respeitou a posição do seu pai. Ele entra na tenda do pai dele sem ordem de ter entrado. Após o ocorrido, seus irmãos foram cobrir o pai com uma capa para preservar o pai, a nudez do pai. Considerando que o relato bíblico parece explicar que ele estava descrevendo tal situação. E sabe como é que eles fizeram isso? Eles pegaram a capa e foram de costas para a mulher do pai, a vergonha do pai. Certo que o pecado de Cã foi muito mais grave do que o pecado de Noé. E o próprio escritor da Bíblia, ele enfatiza mais a atitude de Cã do que a ideia de Noé. É só você ver lá. Noé errou porque foi inconsequente de piedade do seu pai. Possivelmente, eles só entraram na tenda de Noé devido à atitude errada do seu irmão. Porque se Noé estivesse lá na tenda e depois acabasse a mulher dele, ia colocar a Bíblia, ia colocar roupa e ninguém ia saber. Os 3 filhos sabiam que o pai estava verdade, nem eles deveriam se aproximar da tenda de Noé. Mas Cã desestimou, ignorou esse fato e entrou na tenda. Então não é isso não. Ele entrou, viu e foi contar para os seus irmãos. Tem gente que é assim. Olha, vê o pecado do irmão e sai falando. Mas tem que falar mesmo, tem que mostrar mesmo. Você acha mesmo? Você acha que não tem que tratar? Você acha que não tem que cuidar? Você acha que não tem que dar uma palavra? Que piedade você tem? Embora não esteja claro que o realmente aconteceu, o importante que a gente pode afirmar é que sem Jafé tiveram uma atitude prudente e espiritual do seu pai. Preservava a dignidade do pai. Às vezes, pequenas atitudes causam terríveis consequências. Tem gente que enfatiza o erro de Noé na parte final do capítulo 9 do Gênesis. Mas a gente tem que destacar o comportamento de Cã, para que a gente possa tomar essa lição. A gente tem que ter piedade. Muitas vezes nós agimos como Cã. Tem horas que parece nos faltar totalmente a sensibilidade e a piedade presente em sempre a fé. Parece até, sabe o que, meu? Tem gente que fica esperando o outro pecar. Parece que a gente fica olhando para observar o pecado do outro, senão esperando a pessoa pecar. A pessoa se destina na sua tenda para que possa sentir o prazer de se divertir à custa do erro da vergonha de alguém. Eu peço a Deus que nos proteja de tais atitudes, que Ele nos perdoe pela nossa falta de amor. Eu peço a Deus para que Ele nos ensine cada vez mais para a moral, que não concorda com o pecado. A gente não tem que concordar com o pecado. O pecado é pecado e a gente não pode concordar. Mas a gente tem que ter piedade das pessoas. Que a gente possa ser corrigido na grande vida, segundo a sabedoria da palavra do Senhor. Davi, ele não pensou primeiro em Eliab. Ele pensou primeiro na vergonha do seu irmão. Terceiro e último produto é que a gente vai tratar falando à noite, é a unidade. Davi, quando soube do relato, que os amonitas haviam se juntado para guerrear contra Israel, tinham contratado um exército do seu melhor general. Ele pegou o que tinha de melhor. Ciente de Joabe, o seu exército foi botar como se fossem apenas juntos. Lembra da história? Joabe viu que a batalha estava armada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda. Diz a palavra de vida que ele escolhe os melhores soldados de Israel. Ele vê quem são os melhores, coloca na linha de frente contra os filhos. Porque ele sabia que era o povo que sabia que vinha bem. Mas também diz que o resto do exército, que não eram os melhores, ele entrega a seu irmão Abissai e pondo eles na linha de frente contra os amonitas. Lembra? No verso 12. Joabe disse a Abissai: se os filhos forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. A sentença dita por
é a seguinte: que o Senhor tem uma aplicação maior. Não é aquele famoso, se Deus quiser, e se não seja feita a sua vontade. Foi uma expressão de plena confiança na provisão divina. Deus os fortalecia e, por conseguinte, fortaleciam-se uns aos outros. O versículo 2, isso é unidade. Um agia em socorro do outro conforme a necessidade. Devemos andar em unidade. O mais forte agia em favor do mais fraco. E esse é um dos princípios fundamentais da palavra de Deus, que a gente tem tratado disso ao lugar. Primeiramente, a ajuda individual, mas ela precisa produzir seus efeitos horizontais. Um dia, João Batista enviou os mensageiros a Jesus para perguntar se ele era realmente possível. João, há pouco tempo, havia confessado que podia contemplar e ouvir a manifestação do Pai com o Espírito Santo, vendo Jesus Cristo. Estranho foi sua pergunta. Como ele ainda podia perguntar se ainda queria outra coisa? Jesus poderia ter censurado ele. Jesus poderia ter censurado aquele homem. Porém, ele responde uma resposta maravilhosa e incontestável. Lucas 7:22, ele diz assim: então Jesus lhe respondeu: volto e anuncio a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os ressuscitados e aos pobres está sendo pregado no Evangelho. Assim como na batalha do antigo Israel, nós temos que lidar com o conflito, cujo inimigo anda em redor como leão, cujo procurando alguém para devorar. Já vi no 1 Pedro 5:8. A nossa missão consiste em cuidar uns dos outros, aliviar os sofrimentos uns dos outros, tratar das vidas uns dos outros, e se preciso for, dar a própria vida em favor dos seus amigos. A resposta que os mensageiros de Davi tiveram tornou-se vergonha, mas a resposta dada por Cristo aos mensageiros de João Batista tornou-se inconfundível manifestação das maravilhas obras de Deus. Como nós permanecemos em Jesus, a fim de que as suas obras sejam reveladas por cada um de nós. Nas trincheiras desse mundo, ainda existem milhares de soldados para a cura desse mundo. Muita gente fora. O Espírito de Deus tem se movido sobre as multidões que procuraram pelo verdadeiro nome de Deus. O exército dos valentes do Senhor. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vi um pedaço do carnaval, como abre ala, sei lá o que é, não que havia de entidades sobre as pessoas. Eu fiquei pensando numa avenida, numa grande avenida, com várias pessoas ali, louvando aquelas coisas. E a manifestação, quando eu dei uma olhada, estava muito legal. A manifestação não foi muito pessoas tocando uma batalha, batendo cabeça, mão curvada. Deus tem confiado em nós. Deus tem confiado em nós. Para que a gente possa falar para esse mundo caído no pecado, que há alguém onde tem um Deus misericordioso, piedoso, amável e bondoso. Jesus mostra ao Pai as marcas do seu sacrifício, seu amor é derramado sobre o mundo em forma de longa eternidade. E lá, segundo a Epístola de Pedro 3:9, não queremos nenhum interesse, senão que todos cheguem ao arrependimento. É nosso dever cristão fazer parte desse cenário de amor que ela ajuda o socorro do nosso irmão. Mas assim como Jesus está na história. Em verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:2. Nós devemos ir a Jesus e olhar para Ele. Nós só podemos se transformar na sua imagem através da sua contemplação.
Olhando para Jesus,